Agora sim. O Márcio está com frio ali, esqueceu de ligar o equipamento. Que os amigos que estão no Face recebam nosso boa noite também, nosso boa noite fraterno. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos na nossa casa. Eu repito sempre, está a Cris ali, a Lurdinha, a Rai, fazendo todo esse trabalho no salão para acolher aqueles que estão vindo pela primeira vez ou se precisar de alguma ajuda. As meninas estão aqui preparadas para atender a todos. A gente chega aqui 5 horas, né, Cris? Senta aqui e a conversa sempre tem uma reunião de atendimento, de melhorar, né? Para que vocês sejam bem acolhidos nos nossos trabalhos. Vamos para os nossos avisinhos aqui. As cestas básicas continuam a campanha, um pouco mais de 400 todos os meses. É muito importante toda essa ajuda, toda a colaboração de todos vocês, que de mais ou menos essas 400 cestas, 5 pessoas, às vezes, faz parte dessa cesta, né? As comunidades com muitas dificuldades. E graças a Deus, nesses anos todos, tem dado certo. As famílias levam a cesta e dá para suprir ali as necessidades, né? Deus é maravilhoso. Como eles colocam as mensagens aí, nos emociona muito, né? Toda ajuda, todo amparo que essa casa tem dado a todos aqueles que precisam, né? Nós também pedimos para que desliguem os celulares. Vai que ele toque na hora do palestrante. Vai ficar ruim, né? Espero que todo mundo já tenha desligado aí as bolsas e tal, né? Vai que ele vai tocar aqui hoje e vai ficar ruim. Você dá risada, Deus? E o Márcio, que está lá, o Jacinto, ele estava passando um vídeo agora há pouco sobre a dependência química. Nós temos um trabalho na casa todas as segundas-feiras, das 20h15 até as 21h30, né? Das 20 às 21h30. É que ele trabalha lá, né? Tem a posição correta. Então, se vocês tiverem alguém com essa dificuldade na família, a dependência química, bebida, procure o plantão, tem esse trabalho, esse acolhimento, que a equipe muito bem preparada pelos nossos trabalhadores. São amigos que é um trabalho fantástico. Estou falando isso porque minha companheira faz parte do trabalho, e às segundas-feiras estou sempre em vibração por ela e pela equipe. E assim, vamos continuar na nossa caminhada. Eu vou divulgar aqui hoje os colaboradores que vão fazer parte dos trabalhos. Não troquei de óculos, viu, Marcelo? Está concentrado ali, né? Fica me cobrando que eu tenho que estar trocando de óculos. Por que tantos óculos? Isso vai acabar, viu? E tem hora que a gente não enxerga a mesa. Essa catarata aqui eu vou dar um jeito nela. Vamos lá, agora eu enxergo melhor. Então a programação vai ser da seguinte forma. A leitura da mensagem, prece inicial, leitura do Evangelho, o Márcio, que está aqui, o Bonafim. Temos vários Márcios aqui. Hoje as vibrações, prece final, está com o nosso querido Adilson Zanardi, lá na ponta. E hoje o tema, o homem de bem. É a nossa querida Paula Barbosa Rincon de Andrade. Muito conhecida por Paulinha aqui na nossa casa. A Paula faz parte do trabalho de sexta-feira de manhã, é uma das colaboradoras da equipe, e faz palestras nos trabalhos da tarde, da manhã também. E quando nós convidamos, conversamos, ela ficou muito feliz, eu também. Quando eu vim aqui uma sexta-feira fazer palestra de manhã,
E hoje ela está aqui conosco, chegou o dia, né? Então vamos todos nós vibrar bastante para que possamos receber essa paz, este amor, todo o tratamento que estamos necessitando e que tenhamos uma noite de muito aprendizado com a mensagem da Paula. Vamos lá, Márcio. Boa noite. Do livro Parnaso de Além Túmulo, poema psicografado pelo médium Chico Xavier, autor espiritual Casemiro Cunha. Sobre a lama de um monturo, um brando lírio sorria, alvo, belo, delicado, perfumado à luz do dia. Vendo essa luz cariciosa, no Pantanal sujo e imundo, via o símbolo do bem, entre os males desse mundo. Pois, entre as trevas e as dores, da vida, das provações, pode existir a bondade, irradiando clarões. E o coração que cultiva a caridade e o amor é a flor cheia de aromas, cheia de viço e frescor. Que mesmo dentro da treva, do mundo ingrato, sem luz, é lírio resplandecente, do puro amor de Jesus. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Introdução. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão, item 10. De tantas opiniões, a única que permanece inabalável é a de que mais vale sofrer que cometer uma injustiça. E que, antes de tudo, devemos aplicarmos não a parecer, mas a ser um homem de bem. E agora, mantendo a calma, a respiração, elevando nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, pedindo para nossos mentores, para nossos irmãos espirituais que já estão atuando em cada um nesse exato momento, pedindo para que eles nos auxiliem no melhor entendimento, que nos auxiliem também na nossa melhora que aqui viemos buscar. Que possamos ter uma noite de muito aprendizado e que possamos sair daqui reabastecidos com toda a informação, com todas as benesses que serão doadas aqui hoje. Que possamos receber de forma branda e que possamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, hoje, agora e sempre. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe. Eu quero agradecer primeiro ao Domingos, que me fez o convite para estar aqui hoje, porque a gente sempre aprende mais um pouquinho, né? E também ao acolhimento de toda a equipe. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o homem de bem, que está lá no capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gosto muito de números, mas eu acho que nesse momento não adianta a gente ficar falando números, né? O que adianta é a gente refletir sobre as mensagens. O que me encanta na doutrina espírita é o convite para a fé raciocinada, a gente sempre ampliar o nosso entendimento. E cada vez, é como uma escada, e cada vez que a gente sobe um degrau, a gente firma ali o pé, aparece um outro degrau, parece que não acaba nunca, né? Por exemplo, a reencarnação. A gente já sabe que ela existe, mas acabou, era só isso? Não, a escada continua. E nós não estamos aqui encarnados por acaso. Nós estamos aqui, a gente fala que a Terra é um planeta escola, né? Então, nós estamos aqui para fazer as provas. E cada vez que a gente passa por essas provas, a gente tem a oportunidade do progresso. E a gente vai receber o diploma mesmo quando a gente aprender o amor.
É através da prática da lei do amor, nós vamos poder auxiliar ainda mais Jesus no progresso do universo. E tem uma coisa importante, a gente nunca está sozinho, a gente tem amparo o tempo todo. É aquela pessoa que conversa no ônibus com a gente, é um filme, é um livro que a gente lê, o título de um capítulo de um livro. São aquelas frases prontas que a gente ouve há já tantos anos, mas a gente às vezes não para prestar atenção. O conhece-te a ti mesmo, em tudo dai graças. E eu costumo ficar pensando que a vivência de cada um é como se a gente tivesse o nosso próprio quebra-cabeças, que a gente vai ter ali que montar. E, às vezes, é difícil achar o lugar certo daquela peça, e a gente fica ali quebrando a cabeça até montar direitinho. Ao mesmo tempo que nós temos esse quebra-cabeça, nós também somos uma pecinha do quebra-cabeças do universo. Então, é muito importante que a gente saiba que todos somos filhos de Deus e todos somos importantes. Uma outra coisa, o meu quebra-cabeças eu monto de um jeito, e o do outro eu não posso montar para ele, ele vai precisar montar. Um pode olhar o do outro e aprender, mas cada um vai precisar montar o seu. Um dia, eu ouvi na rádio, eu gosto muito da CBN, que um dos cursos mais procurados lá em Harvard era o curso que eles chamam Psicologia Positiva, e que também é chamado curso da felicidade. E eu fiquei pensando, poxa, o Evangelho segundo o Espiritismo já é esse manual, né? Se todo mundo tivesse oportunidade de conhecer, seria muito bom também. Só que o Evangelho, a gente precisa acreditar. É como quando a gente vai no médico, ele passa uma receita. Se eu não comprar o remédio, não adianta. Se eu comprar o remédio e não tomar, também não adianta. O Evangelho só vai ter efeito na minha vida se eu realmente praticar, se eu vivenciar. E não é para a gente seguir, o Evangelho não é assim, eu vou seguir o Evangelho, senão vou ser castigado. Não. O jeito da gente já olhar, dessa outro jeito da gente ver a vida é diferente. O Evangelho, os ensinamentos de Jesus, eles vão me trazer uma sensação de paz, de vida plena, né? Uma sensação de felicidade. E que já nos é possível aqui na Terra. A gente já consegue vislumbrar isso, já consegue vivenciar isso. Outro ponto que eu quero abordar também é a atenção, porque a gente vive sempre no automático, né? E como eu falei da frase pronta lá do Sócrates, do conhece-te a ti mesmo, algumas pessoas falam, é do Sócrates. Eu não sei se é do Sócrates, eu não tenho como saber. Na internet está escrito lá que é da época dele, que estava lá na entrada do templo do deus Apolo. Mas uma coisa que eu acho importante é a gente ter atenção na vida, porque enquanto a gente está discutindo de quem é a frase, a gente não presta atenção. E isso é muito importante. Com relação à doutrina, nós entendemos que ela é mais do que um conjunto de fenômenos mediúnicos, ela é mais do que a comunicação dos espíritos, ela vai além da certeza da vida espiritual depois da morte do corpo físico. A verdadeira força da doutrina é a consequência moral, é o nosso progresso moral, é muito mais do que a gente consegue entender agora, né? E quando a gente toma consciência das mensagens dos espíritos sobre a vida, sobre a realidade espiritual, sobre a verdadeira vida, né, que é o que a gente ainda não consegue ver, o nosso entendimento muda, ele amplia. A gente já consegue ter mais clareza das coisas. A nossa vida, a gente já não consegue mais viver como era antes. Eu tenho certeza que a maioria dos que estão aqui, desde que começou a estudar a doutrina, eu falo que a gente não lê, né? Quando a gente começa a vir na casa espírita, a gente estuda, a nossa vida muda. Não é nem que muda obrigatoriamente, a gente mesmo já não consegue pensar muitas coisas que a gente pensava antigamente. No Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra publicada por Kardec, nós já temos ali uma pequena lista sobre as características do homem de bem. Só que depois, no Evangelho, a gente já tem essa lista mais ampliada. E por tudo que Jesus nos fala por meio do seu Evangelho, não é uma condição, se você não fizer isso, vai acontecer tal coisa. Não, é consequência.
né? Tudo que ele fala é para nos trazer coisas boas. Então, a gente precisa realmente acreditar para poder sentir tudo isso de bom. Uma outra coisa também, que não basta a gente ser espírita para ficar bem lá do outro lado, né? Quando a gente passar para a vida espiritual. É preciso que a gente vivencie o bem. O nosso estado de felicidade ou infelicidade depende da prática do bem, que vai nos proporcionar alcançar um estado de consciência de paz e serenidade, tanto no além-túmulo quanto aqui também. Eu vou copiar uma frase que também dizem que é do Mahatma Gandhi, eu não sei se é ou não. Ele fala que se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então, eu vou pedir licença para copiar o sentido da frase e dizer que se perdesse todo o Evangelho segundo o Espiritismo e só se salvasse o item do homem de bem, nada estaria perdido também. E a gente está falando do bem, mas o que é o bem? Eu fiquei pensando, e eu acho que é quando a gente pratica algo de coração, quando a gente sente uma felicidade, paz e bem-estar que não dá para explicar. Eu acho que o nosso dicionário tem poucas palavras até para explicar todos esses sentimentos. É quando a gente encontra satisfação no que faz e alegria em ser úteis também. É quando eu começo a entender que só vai ficar bom quando ficar bom para todo mundo, não só para mim, né? Jesus nos disse amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, a Deus, ao próximo e para mim também. Só vai ficar bom quando ficar bom para todos. E aí a gente chega no homem de bem, que é essa lista que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É uma lista que a gente pode dividir em três blocos, vamos dizer assim. As nossas atitudes diante de Deus, as nossas atitudes diante de nós mesmos e as nossas atitudes diante do próximo. E a gente vai ler aqui algumas. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Interroga a sua consciência sobre os seus atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem que se queixar dele, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Veja bem, não é se ele não fez, né? É se ele fez para os outros. Não é assim, eu não faço para o outro o que eu não quero que o outro me faça. Eu faço o que eu quero que eu preciso que o outro me faça. Continuando, o homem de bem, ele tem fé em Deus, na sua bondade, justiça e sabedoria. Por quê? Se a gente não acreditar em Deus, no universo, nas leis divinas, numa hora de desequilíbrio, tudo piora, né? Numa hora de dificuldade, a gente fica muito desequilibrado e tudo piora. E quando a gente tem certeza de todo esse amparo dessa vida, a gente tem um pouco mais de lucidez, né? A gente consegue passar melhor pelas provas. O homem de bem tem fé no futuro e coloca os bens espirituais acima dos materiais. Sabe que as vicissitudes da vida, as dores, decepções, as provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Aí eu queria fazer um parênteses também, porque o murmurar aqui é diferente, por exemplo, quando desencarna um querido, muito querido meu. Passar por uma situação de luto é muito difícil. É uma dor, é uma tristeza tão grande que dói o corpo. Não tem como a gente não ficar triste. Só que quando a gente tem todo esse amparo espiritual, a gente passa, não melhor, mas a gente consegue se levantar um pouco mais rápido, a gente se sente abraçado, acolhido. Se a gente não acreditar em nada, a gente entra em desespero, né? O homem de bem, possuído pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove. Aquele que é egoísta calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. Então, a gente, às vezes, o Evangelho a gente tem que traduzir, né? Então, o que a gente pode levar em conta aqui? Eu não vou deixar
eu vou deixar de fazer as coisas para mim, muitas vezes, para fazer para o outro, vou. Né? Mas a gente tem que ter aquela fé raciocinada que a gente falou lá do começo. Eu tenho uma consulta médica amanhã que eu estou esperando há 2 meses e é muito importante para mim. Aí a minha vizinha pede para eu levar ela na manicure, que ela vai toda semana. Esse raciocínio, isso tudo que eu falo, a gente tem que ter atenção na vida. O que é realmente importante nesse momento? Eu posso fazer alguma coisa para mim? Eu posso. Né? Então, é essa atenção que a gente tem que ter na vida para não andar no automático. É lógico que esse exemplo que eu dei é bem simplório, né? A gente vai levar para outras situações, mas seria mais ou menos isso, a gente prestar atenção em tudo que a gente faz, com os outros e com a gente também. O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não condena aqueles que não pensam como ele, porque não faz sentido a gente, como cristão, ficar condenando uma pessoa que não pensa como eu. Quer dizer, se ele tem que pensar como eu, então eu tenho que pensar como ele, a gente vai inverter os papéis? Não é assim que funciona. Cada um tem o seu tempo de amadurecimento, de entendimento, cada um tem a sua vida, cada um teve as suas experiências. O homem de bem não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Assim como Jesus, ele perdoa e esquece as ofensas. Outra coisa, perdoar não é esquecer. Porque muitas vezes, quando aconteceu uma situação que a gente fica com muita raiva, às vezes até com ódio, aquilo mexe com o nosso corpo inteirinho, desequilibra totalmente, porque aquela raiva, quando sai da gente, ela passa pelo nosso corpo inteirinho. Né? Então, quando eu vou dando um novo sentido para aquela situação que aconteceu, e eu vejo de uma outra maneira, quando eu perdoo, quando eu lembro daquela situação, mas aquilo já não me faz mal, isso que é o perdoar. O homem de bem é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. Jesus disse, aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Ele não falou aquele que não fez determinada coisa, ele falou em geral, qualquer coisa. Porque uma pessoa pode ter se equivocado numa situação e eu me equivoquei em outra. Né? O homem de bem estuda as suas imperfeições e trabalha para combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir amenizar amanhã, o que traz em si alguma coisa melhor do que hoje. É determinação, a gente sempre se esforçar para melhorar. O homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que se tratam de um depósito. E quando ele usa para suas paixões, para o excesso, não é uma coisa legal, né? Porque muitas pessoas vivem só do excesso e eles usam só para eles mesmos. A gente muitas vezes tem alguma coisa com a gente que é para dar para o outro, né? Às vezes até ajudar em alguma coisa, não precisa nem ser material, explicar uma lição, ajudar a ir no médico, ajudar uma outra, várias coisas a gente pode fazer sem ser só o material. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na dependência do homem de bem, ele os trata com bondade e benevolência, porque eles são iguais perante a Deus. Usa a sua autoridade para erguer-lhes a moral, e não para esmagar os outros, os que estão subordinados a ele, com o seu orgulho. Ele evita tudo que poderia tornar mais penosa a situação do subalterno. Ele não humilha. E aquele, em contrapartida, aquele que está na posição de subordinado, ele compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscienciosamente com dedicação. Lembra que eu falei lá no começo que cada um de nós somos um quebra-cabeça dentro do quebra-cabeças do universo? É a mesma coisa, porque independente da profissão que eu estou, eu posso ajudar. Se eu sou açougueiro, eu estou ali ajudando no alimento da família, não é? Se eu sou corretor de imóveis, eu estou ajudando a família a comprar um lar, e assim por diante. O homem de bem, enfim, respeita seus semelhantes, todos os direitos que são assegurados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados.
Esta não é a relação completa que distingue o homem de bem, mas quem se esforçar para possuí-la vai estar no caminho que as conduz às demais. Tudo é consequência, é progresso. Tudo muda, né? Já dizia a música do Lulu Santos, o tempo todo. No começo, lembra que eu falei que a gente recebe auxílio de várias, às vezes até num filme. Uma vez eu estava assistindo uma série e um pastor de uma igreja, era uma família que tinha vários problemas e comandava uma igreja muito grande nos Estados Unidos. Ele disse que ele falava ali no púlpito tudo o que a gente deve fazer, não significava que ele fazia. E isso é muito importante para a gente ter uma direção, um norte. Eu me lembrei do desenho da Alice no País das Maravilhas, quando ela está perdida na floresta, ela acha o gato na árvore e pergunta para onde ela vai. Ele fala, mas você quer ir para onde? Ela fala, eu não sei. Ele fala, então, qualquer caminho que você tomar. Então, a gente já sabe o nosso destino, é Deus, né? A gente, mesmo às vezes não conseguindo estar no caminho certo, a gente já sabe o norte. E é preciso, para isso, esforço e determinação, um novo olhar. A nossa compreensão muda quando a gente tem um novo olhar. Esse poema que a gente leu no começo, o símbolo, ele traz uma metáfora de um lírio que cresce no lixo como o bem em um mundo de males e destaca a bondade e a caridade, que elas podem brilhar em meio às dores e às trevas da vida. E ele termina comparando um coração caridoso a um lírio que resplandece, mesmo num mundo que não tem a luz e que simboliza o amor de Jesus. Eu achei muito legal, porque também nos lembra daquela frase, né, que o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. A nossa consciência sabe. Eu disse que tem muitas frases prontas, mas se a gente presta atenção, em momentos de dúvida, elas nos trazem de volta para o prumo, para aquele norte que eu falei agora há pouco, para que a gente sempre tome a melhor decisão para ajudar Deus na construção de um mundo novo, né? Deus conta com a gente, Ele não precisa da gente, não é que Ele não precisa, Ele vai continuar. O progresso vai continuar, mas cabe a gente se preparar para ajudá-lo, né? A gente precisa fazer a nossa parte. E ser um homem de bem é um caminho que vai nos levar a isso, com a orientação de Jesus, nos preparando para esse trabalho através do seu Evangelho. Muito obrigada, eu desejo a todos uma semana de muita paz. Vamos, então, nos preparando para receber o nosso passe. Vamos nos colocando numa posição bem receptiva, fechando os nossos olhos, para que a gente possa receber tudo aquilo que aqui viemos buscar nesta noite. Lembrando que, ao entrarmos nesse salão, nós já fomos recebidos por toda essa espiritualidade amiga, que foi identificando todas as nossas necessidades e que agora vai trazendo todas as bênçãos para nos auxiliar, para superar todas essas dificuldades que nós encontramos. Então, junto com essa espiritualidade, com o pensamento no mais alto, visualizando a figura do Mestre Jesus, esse Mestre bondoso, é que vamos assim, com os médiuns que se prepararam, que vão nos auxiliar e vão auxiliar toda essa espiritualidade para receber todos esses lenitivos, iniciando assim a arte terapêutica do passe, com uma luz intensa que vem do mais alto e cai sobre cada um de nós, cai sobre o alto da nossa cabeça, essa luz com boas energias, energias do bem, que entra pelo nosso centro de força coronário e daí passa a percorrer todos os nossos centros de força. Vai trabalhando os nossos pensamentos,
trabalhando, organizando esses nossos pensamentos, para que tenhamos sempre que ser pensamentos do bem, pensamentos positivos, pensamentos otimistas. Essa luz trabalha também a nossa fala, para que tenhamos sempre as melhores palavras a dizer, palavras que possam sempre auxiliar aqueles que as recebem, palavras que possam incentivar, levar esperança, incentivo a cada um. Essa energia também trabalha nesse momento todos os nossos sentimentos, que possamos também olhar para os próximos com muito mais amor, com muito mais carinho, procurando sempre a compreensão, o entendimento de que cada um está num momento, mas que cabe a nós que entendemos um pouco mais o respeito e o auxílio, com muito amor a todos esses nossos irmãos. Essa luz, energia segue e passa agora pelo nosso centro de força gástrico. Esse centro que é onde nós acumulamos todas as nossas energias negativas, que nesse momento seja feita uma limpeza nesse centro, tirando dali todas essas energias negativas que foram acumuladas pela nossa raiva, nossa ira, nossas discussões desnecessárias, pelos nossos medos, nossa insegurança. Mas que nesse momento seja refeito e reorganizado todo esse centro com muito amor. E que cada um de nós possa também trabalhar essas emoções para não deixar acumular as energias negativas. Essas boas energias descem para o esplênico, trabalhando toda a nossa imunologia, pelo genésico, utilizando essa força co-criadora, sempre direcionada para o bem, para o amor. Desce pelas pernas, passa pelos pés, sobe por trás de todas as nossas pernas, chegando até o centro básico, no início da coluna, e aí atuando para nos deixar firmes, fortes, eretos, de cabeça erguida, para que a gente possa, assim, com muita força, com muita energia, enfrentar todas as nossas dificuldades. Essa luz sobe pela coluna, chegando até o alto da cabeça novamente. E assim, fechando todo esse ciclo que passou por todos os nossos centros de força, nos equilibrando, nos harmonizando, e que nos sentimos agora, assim, mais serenos e muito mais fortes, para que possamos, assim, todos nós recebemos todas essas bênçãos, todas essas boas energias, atuar também como um homem de bem, levando em pensamento agora as boas energias para aqueles que também, nossos irmãos, que necessitam dessas energias nesse momento. Aqueles doentes do corpo físico, doentes do corpo emocional, espiritual, que eles possam receber nesse momento dessa espiritualidade e dos nossos bons pensamentos as energias necessárias para se refazerem, para se reequilibrarem, para seguirem os seus caminhos. E se nós agora, se chega em nossa mente uma pessoa ou o nome de alguém, vibremos por ela, que ela receba nesse momento o nosso carinho, o nosso abraço, para se recuperar, para se fortalecer. E vamos junto com essa espiritualidade também, vibrando por todos aqueles que estão pelas ruas, aqueles que perderam seus lares, aqueles que foram por a rua por decisão, aqueles que foram para as ruas pelos seus vícios, mas que nesse momento eles possam receber dessa espiritualidade, dos nossos pensamentos e dos seus anjos guardiões, o abraço de fortalecimento, a orientação, o amparo para seguirem em sua caminhada, para seguirem sempre pelos melhores caminhos. E vamos agora, aproveitando todo esse carinho e atenção da espiritualidade, que eles possam ir até os nossos lares, que eles possam entrar às nossas casas e lá fazer por nós uma limpeza profunda, tirando dos nossos lares aquelas energias negativas, as energias que nós levamos,
que muitas vezes nós geramos pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, mas que essa energia negativa seja retirada de lá nesse momento e que seja colocada por essa espiritualidade do bem, uma névoa serena, de paz, de tranquilidade, que o nosso lar seja um ambiente de refazimento, seja um ambiente onde nós possamos trocar as boas energias, são o local onde que a gente possa reabastecer o nosso ânimo e nossa vontade. E que todos lá que moram, que vivam conosco, possam nesse momento também receber essas boas energias numa forma de um passe, também para se equilibrar, para que lá, em nossos lares, reine sempre a harmonia, a paz, o entendimento e a compreensão. Retornando aqui ao nosso centro, vibremos por todos aqueles nomes que foram colocados nas urnas, as urnas dos encarnados, que eles recebam nesse momento da espiritualidade aquilo que necessitam, tudo o que é de bom para o seu equilíbrio e para a sua harmonia. Vibremos por aqueles que estão na pátria espiritual, que eles recebam nesse momento, em pensamento, todo o nosso carinho e nossa gratidão, e que estejam preparados para uma nova encarnação. E assim, grato por tudo que recebemos, grato a toda essa espiritualidade que nos trouxe todas essas benesses. Mas vamos assim, ainda junto com essa espiritualidade bondosa, que com muito carinho preparam os lenitivos para colocar em nossas águas, trazendo todo esse medicamento e colocando em nossas águas nesse momento. As águas para que a gente tome durante toda a semana, elevando os pensamentos ao mais alto, agradecendo por todas as benesses e por todo o amparo que eles nos trazem, seja na água, pelo líquido, mas seja pelos pensamentos que eles nos intuem e que eles nos incentivam a seguir no caminho do bem. Agradecemos essa espiritualidade e pelo todo carinho. E assim, grato pela mensagem que recebemos esta noite, grato pela benesses que recebemos pelo passe, é que agradecemos essa espiritualidade por ter nos acolhido com muita paz, com muito carinho, por nos ter dado todas essas bênçãos, por nos terem intuído um pensamento, por nos ter orientado ao caminho a seguir. Com essa gratidão, é que tenhamos todos nós uma semana de muita paz, uma semana de harmonia em nossos lares, que possamos manter todo esse equilíbrio e toda essa harmonia que vamos sair daqui hoje durante toda a semana, mas que possamos também, como homens de bens, transmitir, contagiar todos aqueles com quem nós estivermos durante toda a semana, com boas energias e bons pensamentos. E finalmente, agradecemos a esse Mestre Jesus por nos ter permitido chegar aqui esta noite. Que esse Mestre bondoso nos abençoe, que ilumine nossos caminhos e que assim possamos ter uma semana proveitosa e no caminho do bem. Que assim seja, com a graça de Deus. Boa noite a todos, bom retorno, até a próxima semana. De luz, paz e amor em Jesus.